Olá, eu sou o João Marcos, esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje eu estou com o Adriano Rumel. Adriano, você já veio aqui, então vai ganhar mais um daqui a pouco. E espero que eu faça o jogo completo, né? Não é? É isso. Meia dúzia? É, meia dúzia, que aí, pelo menos mostra que tem assunto, né? É isso. Bom, beleza, então nós já vamos conversar. O podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Temos aqui Sistema Mackenzie de ensino, aulas de tecnologia com robótica, eletrônica, programação e também inglês bilíngue na grade curricular. Inglês tem todo dia aqui, os alunos têm inglês de segunda a sexta. E o que é um colégio com princípios e valores cristãos? Quer dizer que vai ter culto, missa, seu filho vai ter que se converter ao cristianismo? Não. A gente utiliza os princípios do cristianismo. Então você tem um ambiente muito bom de convivência, onde não tem problema de briga, de assédio, palavrão, todas essas coisas que às vezes incomodam um pouco nas escolas. Aqui a gente procura coibir esses problemas. Se aparecer, a gente corrige. Então o ambiente escolar é muito bom. Nós temos também a Zione, que faz a nossa parte de edição, captação de imagens e edição de vídeo, e entre outras partes aí no Instagram, por exemplo. Então a Zione é a empresa de mídia que cuida aqui do nosso podcast. Bom, Adriano, você já veio aqui, né, há um tempo atrás, falou sobre a sua empresa, que é a Oficina do Peixe, que faz de tudo menos vender peixe, certo? A gente faz lagos, piscinas naturais. Não é peixaria, né? Em primeiro lugar, queria te agradecer por mais esse convite, né? Estou sempre à disposição. Falar da gente é sempre bom, né? Dos nossos negócios, né? Poder se apresentar aí para o público, que é sensacional, né? Eu acho que essa sua iniciativa aqui é muito bacana e que a gente torce para que seja cada vez mais conhecida aí. Não, legal, está à disposição aí de quem quiser participar, inclusive. Bom, você agora está presidente da BNI, né? Que é aquela rede internacional de negócio e tal. Que é que todo mundo pergunta, por que o cara que faz lago vai criar agora um grupo de network em Vargem Grande Paulista, né? Na verdade, é que eu tenho uma vida pregressa, né, assim, ligada ao mercado financeiro, né? A Oficina do Peixe é um hobby, né? Eu costumo mostrar para todo mundo um camarãozinho, um Stenopus, que para quem é do aquarismo aí sabe o que eu estou falando, é um camarãozinho vermelho e branco listradinho, que foi o primeiro ser que eu vi dentro de uma sala, na casa da minha avó. Um tio meu montou esse aquário, eu tinha 7 anos de idade, e esse Stenopus me cativou. Ela tinha um aquário com camarão dentro? Camarãozinho, caramba. Camarãozinho de água salgada. Ele existe até hoje. Inclusive, eu estou reformando minha casa, fazendo um aquário novo, vou encher de Stenopus. É mesmo? É um camarãozinho, a gente chama de bailarino. Bailarino não, ele é vermelhinho branco e tal. Depois você dá uma pesquisadinha aí, quem tiver curiosidade, quem não for do ramo. E aquilo me cativou, né? E a minha mãe, por uma questão, sei lá, de ser italiana, de crença, sempre achou que água dá azar, né? Ao contrário do público oriental, que tem a ver com longevidade, sorte, feng shui, né? Completamente de cultura ocidental oriental é muito diferente, né? Pô, e gozado, que os cristãos, a água é tudo, né? Batismo, água é tudo. Espírito, gozado, estranho. É esquisito, mas acho que dá azar água parada em casa, ter bicho, e tal. Dá bicho. Sente agoniado, enfim. Então, eu nunca tive aquário solteiro. Eu fui ter meu primeiro aquário casado. Só que nesse período todo, eu ia o quê? Nas lojas de aquário e tudo mais. Foi assim que surgiu a Oficina do Peixe. Agora, minha carreira mesmo, profissional, eu fiz em banco, né? Na nossa época, o que acontece? O rapaz, o garoto terminava o ensino fundamental, o pai fazia o quê? Como complemento de educação? Ia pro Banco do Brasil. Arrumava um emprego. Meu pai arrumou um emprego de office boy. Minha mãe queria morrer todo dia, porque... Onde você foi hoje? Fui pra Diadema, fui pra... Não tinha problema nenhum. Coisa de mãe, né? E aí, eu tinha um tio meu que trabalhava no Banco Nacional, banco do Ayrton Senna, né? Sim. E os meus tios foram visitar ele lá no interior, pediu uma carta de referência, e eu acabei entrando no Banco Nacional, do lado da minha casa, né? A gente morava em Moema nessa Nacional, época. Acho que eu já tive conta nesse banco. Acho que todo mundo, né? Acho que na época ele era o terceiro banco do país. O Unibanco que comprou, foi isso? Foi o Unibanco que comprou. Depois o Itaú comprou o Unibanco, né? Depois o Itaú comprou o Unibanco. É isso aí. Foi e tal. E teve um boato na época, uma época que o Citibank tinha comprado, não, mas na verdade não, foram os executivos que foram lá pro banco. Eu tava bem surgindo nessa época, né? Surgi nessa época
da história do Citibank. E fiz minha carreirinha lá, começando como contínuo, e fui para a área administrativa, né? Imagina, você me conhecendo um pouquinho, um cara que ia ser contador. Meu sonho era ser contador de agência, que é o que seria hoje o agente administrativo de uma empresa, né? Nada contra, mas é que tem perfil, né? Perfil, e esse não é o meu perfil. Mas naquela época eu achava que era isso. E aí eu peguei exército. Aí minha promoção foi cancelada e tal, e eu acabei indo para o exército um ano. Quando eu volto, já era. A função que eu tinha, eu que era de caixa, e do caixa veio a oportunidade de ser gerente, e aí com 20 anos eu já tinha um cargo de gerência, e não parei mais. De lá eu fui para o Citibank acabou me convidando. Do Citibank, o Banco Geral me convidou, eu acabei indo para o Banco Geral do Comércio, que era do Grupo Camargo Correia, que foi comprado pelo Santander quando veio para o Brasil. Né? Comprou o Santander, comprou o Banco Geral e o Banespa, se não me engano, e alguns outros bancos aí, né? E de lá eu fui convidado para montar o Banco Pan-Americano do Grupo Silvio Santos, Sim. onde eu encerrei minha carreira lá, né? O Pan-Americano deu aquele escândalo lá de bilhões e tal, sumiu o banco? Não, hoje é o Banco Pan. Ele foi comprado por outro banco, né? E hoje é o Banco Pan, existe, é a mesma raiz, só que não é mais do Grupo Silvio Santos, né? Nós fomos lá e montamos o banco, fui para lá em 94. Esse escândalo é de 2008, 2010, eu acho. Eu já tinha saído do banco em 2008. Mas eu saí do banco para montar o quê? O correspondente bancário. Né? Eu montei o correspondente bancário e a gente atuava para 2 bancos principais. O Banco Pan-Americano, natural, né? A gente veio de lá. E para o Banco Chain, o Cifra, que era do grupo Chain, uma construtora. Sim. Aí deu probleminha no banco. O Chain acabou vendendo também o banco, vendeu Cifra para o BMG, e a operação que a gente fazia bastante, que era de veículo, acabou. Né? Eles não queriam mais, queriam só consignado. É uma área que nunca gostei de trabalhar. Né? E eu acabei. Se bem que está na moda agora, né, com esse escândalo do INSS, né? Mas era o começo de tudo. E é isso. E a Oficina do Peixe, ela surgiu em 2004 só, né? Como uma extensão da minha sala, a verdade é essa. Eu ia para uma loja chamada Exotiquática, em frente ao aeroporto de Congonhas. A gente ia lá comprar as coisas todas lá e tal. Mas você fazia lago? Não, era o quê? Oficina do Peixe para fazer? Não. A Oficina do Peixe surgiu como uma loja de aquário. Uma loja de aquário, mas um hobby mesmo. Era uma... Sabe aquele negocinho que você monta assim? Fala, vou montar porque é legal, né? Porque o meu negócio é banco, sempre foi. Meu correspondente bancário chegou a ter 70 caras na rua, isso para 2008 a 2010. E a Oficina do Peixe desde 2004, né? Surgiu como uma alternativa. Eu e um amigo meu, a gente montou, depois ele acabou saindo. O meu irmão acabou vindo com a gente. Aí eu acabei comprando a Exotiquática. A Exotiquática é a loja mais antiga de São Paulo, em frente ao aeroporto de Congonhas, né? O Jorge e o Alcimário lá queriam sair do ramo de loja e queriam passar a serem construtores e produtores, fornecedores de aquário e de imóveis. E estão nessa até hoje. Inclusive o Jorge deve estar me entregando o meu aquário novo amanhã ou sábado, né? Ele se estabeleceu nesse mercado. Tá, mas você está falando de aquário, não esse que você compra aí aquário pequenininho e tal? Pequeno, grande, isso, aquário, a loja compra de aquário. Lá um negócio de vidro, leva em casa, é isso. É isso. O que mudou foi que caiu o avião da TAM, né? Eu tava a 1,5 quarteirão do acidente. Nossa. Aí ficou fechado, aquela coisa toda, e deu uma desandada. Que eu quase perdi meu irmão, né? Porque estava ali, vivia ali, né? E eu falei, quer saber, meu? Eu não quero mais saber disso aqui. Brinquedo, mas já deu. Deixei a loja física com meu irmão e fui para um negócio sensacional chamado internet, né? Montei um site. O pessoal fala, sempre existiu, não. Isso é 2007, imagina. A gente parece que foi uma outra vida, né, João? Parece que a gente está falando de uma coisa que é impensável, né? Mas naquela época eu não tinha. Nossa, a internet mesmo assim começou a aparecer em 90. É isso, mas assim, um negócio de e-commerce, de você ir pra internet... Ninguém confiava também. Ninguém confiava, era uma Mas você é para vender aquário? Eu montei um sitezinho e era uma proto-loja, né, que existia aí, né, do AdWords, e você põe uma verbinha lá, como é hoje, mesma coisa, você põe uma verba de divulgação, só que aconteceu... coisa de aquário, muita gente pesquisando, né? Que você falou aquarinho, minha verbinha sumia em 10 minutos. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer o seguinte, vou migrar tudo e vou para lago, porque os equipamentos estavam começando a chegar no país.
Eram coisas maiores, né? Óbvio, né? O lago é um aquário gigante, né? Na verdade. Meu, mas assim, fala sério, sair de aquário para lago, como assim? Então... É a mesma coisa que eu falava, vou sair do colégio para uma universidade que tem 10 faculdades dentro e coisa. João, É um negócio muito distante. Não é, o princípio é o mesmo. Na verdade, sabe o que acontece? Eu sempre me orgulhei da minha carreira em banco, né? A minha última função no mercado financeiro foi em 2018, como vice-presidente da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. Foi quando eu falei, não quero mais, e daqui para frente, 2019, eu vou ser o cara do lago. Né? Então você vê. Mas qual que é o BO de sistema financeiro que você falou não quero mais? Você queria o quê? Porque eu não queria. Assim, tem uma hora que você precisa definir o que você quer para o resto da sua vida. Tá certo? Sistema financeiro, todo glamour de banco, grana. Não. Eu estava numa reunião até na Febraban, eu acho, não me recordo, para discutir o sexo dos anjos, né? Tá certo? Aquele padrão que você sabe, ternão, camisa, abotoadura, que eu adoro, mesa abotoaduras, mas então, assim... Reunião para marcar reunião. Isso. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, mas que isso vai me levar para onde? Eu não quero. Sério? Não quero, né? E aí eu falei, chega, tem que tomar uma decisão. E foi quando, em 2019, eu passei de verdade a falar, o que você faz? Eu faço lagos e piscinas naturais. Até 2019... A oficina do peixe era... se a conversa surgisse, eu tinha. Então, eu fundei ela em 2004. Estou falando de 15 anos, onde ela foi ali o patinho feio da minha história. Né? Por quê? Porque eu só escolhi os projetos que eu queria. Eu quero fazer um laguinho no canto da minha sala. Não faço. Olha, eu tenho um sonho, eu não realizo os sonhos. Né? É verdade. Não realiza sonho. É verdade, é diferente, não é essa a minha visão. Minha visão é o seguinte: eu sou o laboratório X, tem um problema aqui para resolver. Opa, eu sou o sistema S, já atendi todos, né? O SS, Senac, tem o projeto todos. Opa, eu sou o governo do estado, tenho os lagos da USP com problema, licitação pública. Opa, esses desafios que me motivavam. Né? E com isso eu fui desenvolvendo e crescendo junto com o mercado, que estava incipiente naquela época, em soluções de filtragem. Né? Eu me orgulho até hoje de apresentar o meu sistema como autogerenciável, né? Meu sistema de filtragem, porque ele foi desenvolvido para isso, para atender o quê? Essas grandes corporações. Não dá para você chegar num laboratório megatrônico, gigante, e falar que vai ter que contratar um Zezão, com todo respeito ao Zezão, para ir lá trocar um perlon ou fazer uma retrolavagem no filtro, quando a equipe dele de manutenção é só de engenheiros. Não tem sentido. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi o sistema onde eu entrego para o meu cliente, treino a equipe dele, e dali para frente ele me liga se tem algum probleminha, tem alguma dúvida. Né? Tem algumas empresas que não, eu quero que você faça porque eu não tenho um funcionário qualificado ou que vai me deixar lá, né? E aí o negócio do lago e pro aquário, é isso que eu estava te falando. Eu sempre me orgulhei da minha carreira no mercado financeiro e sempre me considerei alguém que eu sempre falo e falo até hoje. Parte de formação de equipe, de vendas, de mercado financeiro, o que você quiser, pode ter cara igual. Mas melhor do que eu era na época, não tem. Né? O cara é mitidão. Não, mas se você não acredita nisso, quem vai acreditar? Não, né? Ok, eu até entendo esse ponto. Entendeu? Eu também às vezes penso que a gente é o bonzão, aí fecha o olho e olha, pô, não é tanto. Assim. É isso, mas por exemplo... Mas no seu caso... Mas, por exemplo, eu desenvolvi na época... Eu saí do banco, fiquei um ano e pouco fora, para outra empresa, porque fui contratado para desenvolver uma solução de vendas para a empresa. E aí eu fui vender a empresa para o presidente do banco, na época. Ele vira para mim e fala, volta. Aí eu falo, não, estou bem lá, né, sou diretor tal, estou feliz. Ele, feliz quanto? É banco, né? Que bom, né? É isso. E eu sempre tive comigo uma coisa muito clara na minha vida, que é o seguinte, o dia que eu tiver o meu negócio, eu terei paixão. Tá certo? Enquanto eu era o executivo, essa paixão tinha preço. Sim. Tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Eu nunca me apeguei, eu sempre tive tudo como tarefa. Qual é a tarefa? Qual é o limite dos meus ganhos? Isso é uma forma de você ser empreendedor. Né? As pessoas têm essa mania de vou morrer pela empresa. A empresa não morre por você. A verdade é essa, tá certo? Então, sim, com certeza. E é assim, é uma relação justa.
Uma relação justa, onde a empresa te paga um salário para determinada função e você aceita aquele rendimento para executar aquela determinada função. Isso aí. A paixão não está onde nessa relação? A empresa amanhã tem que fazer um downsize, você pode ser o cara campeão, vai ter que usar um critério. Sim. É o campeão mais novo e você é o mais velho. Acabou. Uma aquisição... É isso, uma aquisição, tem dois na mesma função, tá certo? Isso aí. Então, eu sempre tive isso muito claro comigo, né? Então, quando veio com essa conversa, ok, a gente conversou, negociou, eu acabei voltando. E a tarefa que me foi dada é o seguinte, implantar o consórcio nas filiais do banco. O que eu entendia de consórcio, João, era o que você deve entender até hoje. Eu tinha comprado um consórcio uma vez. Tá certo? Uma moto que eu comprei. Uma moto, inclusive. E aí... Meu filho não pode saber disso, senão ele vai querer comprar a moto. Eu comprei, era menor de idade, minha mãe me deu uma puxão de orelha, paguei 2, perdi o dinheiro e ela não deixou pagar mais nada e fiquei esperando 5 anos para receber o... Consórcio é um barato. É um barato. E aí eu cheguei pro presidente e falei, mas não entendo a fascina não, mas você é meu cara de confiança. Eu não quero ninguém no consórcio, nas agências, sem você estar gerenciando, porque é uma coisa nova, a gente está sendo pioneiro. Nós somos o primeiro banco a implantar o consórcio dentro de um banco, né, na verdade. Hoje é comum, mas na época somos nós, seguidos depois pela Caixa Econômica, eu acho. Né? Depois o Banco do Brasil, depois os bancos todos incorporaram o consórcio. E nós, foi engraçado, João, porque você já me conhece um pouco, né, que... primeira reunião que eu fui na Associação dos Consórcios, os caras falavam pra gente assim, ó, isso não vai dar nada, banco não sabe vender consórcio, né? E eu lembro que eu virei pro meu diretor, o Tufi, e falei, Tufi, um monte de alma penada, né? Os caras morreram e não perceberam, né? Porque banco entrou na brincadeira, tá certo? Acabou. É o poder econômico do país. Sim. Se eu quero aquilo, os caras vão dar um jeito de dar certo. É claro. E tem um nível de pessoas por trás que resolve qualquer problema. E eu comecei, então, a vender consórcio sem saber vender consórcio. E aí eu fui atrás de um quê? De um curso no mercado. Não existia esse curso. Né? Não tinha na época. Curso de vendas de varejo e tal. E eu, metido apaixonado por marketing de rede, né? A la Herbalife, achava isso uma estrutura sensacional. E aí eu tive as minhas iluminações sobre esse assunto, né? Porque essa estrutura é uma estrutura que copia a pregação religiosa. A verdade é essa, se vocês pararem para pensar, é o segredo do marketing de rede. Por que todo mundo chega lá e se sente à vontade numa estrutura de marketing de rede? Por que as pessoas são enganadas pela tal das pirâmides, né? É diferente, marketing de rede e pirâmide financeira. Sim, exatamente. Porque o cara é burro? Não. É porque você vai num ambiente que você reconhece desde sempre, que é um culto. Você tem lá uma estrutura piramidal, você tem aquele boca, cada um cada um leva o próximo, você tem uma estrutura que fala sobre milagre, no caso lá o milagre, se for um produto de emagrecimento, é o cara que é gordo e ficou magro, mas o principal milagre é o financeiro. Bota os caras lá em cima, isso rico aí, e tal. O cheque lá, é isso aí. É a estrutura, ela é copiada, tá? Não estou dizendo que a igreja é assim, mas ela foi copiada. Quando você percebe isso, quando você acredita nisso, você percebe, estuda isso, você faz o que eu fiz. Criei um treinamento que levou o consórcio ao primeiro em 1 ano e fez o Sebrae, que tinha um amigo lá que quis saber o que era, a me contratar para treinar as meninas da Avon na época. Nós treinamos 6 mil meninas como piloto de teste. As vendas aumentaram de 28%, a compra de material 15%, e eles ainda tiraram o pé, porque a estrutura que eu montei de vendas era muito pesada, né? Para um CLT, ok, mas para quem não era, a Avon pediu licença, podemos amenizar um pouco o discurso, né? E a gente fez assim, foi uma loucura, né? Foi meu primeiro empreendimento, de fato, a Holder, você criar uma empresa para atender isso, né? Mas a Avon já não usava esse sistema de... no caso é venda porta a porta. Sim, mas não tinha venda para isso. Uma coisa é você ter um sistema, uma coisa é você ter um treinamento. Não tinha. O Sebrae foi buscar no mercado, viu a gente fazendo barulho, esse amigo meu falou, tem um cara aqui, ele é meio assim, o nome dele é meio estranho, tá? O Jorge, se estiver vendo, você me desculpa até hoje, né? Mas assim, é o Trevor Onairda. É um cara diferente. É um nome diferente, tá?
E se quiser, a gente marca. Ele vai lá, tá, não, vou marcar. Então, marcou com o pessoal da Avon, o pessoal do Sebrae. E no dia, apareceu lá o Trevor Onairda para falar com ele. Sei como é que você guardou esse nome. Que sou eu. Adriano Roberto, ao contrário. Não é que é mesmo? O Trevor Onairda. É Adriano Roberto Rubio. O Trevor é mesmo, Onairda. É isso, sou eu ao contrário. Ele quase teve um ataque no coração. Ele falava assim pra mim, cara, é meu emprego, cara. Como é que você vai fazer isso comigo? Eu falei assim, confia em mim. Nossa, meu. Se eu falasse pra você que o melhor treinamento de vendas atualmente no mercado é do seu amigo, o cara que foi office boy com você no Banco Pan-Americano, no Banco Nacional, você não ia comprar essa ideia. Fica tranquilo. O Trevor Onairda. É isso. Ser vendedor é isso. Você inventar como você quebrar resistência. A principal resistência que eu tinha nessa época é chegar pro amigo meu e ele entender que o amigo dele, porque amigo não compra de amigo, tá, pessoal? Dica, amigo não compra de amigo. Você pede ajuda pro seu amigo, não pede para ele comprar de você. Porque essa proximidade faz com que você não tenha, você não tenha autoridade para falar sobre isso. Porque venda é autoridade. Você consulta um consultor, por exemplo, consultor de seguros, é um vendedor de seguros, tá certo? Corretor de seguros, é um vendedor de seguros. Mas por que você consulta aquele cara? Porque ele tem autoridade perante você para falar sobre seguros, porque ele estudou, sabe mais do que você ouve o cara, é autoridade, né? Quando você é amigo, essa autoridade ela é muito diluída. Sim. Né? Ela não existe, na verdade. Você toma uma cerveja, fala... o santo de casa não faz milagre. Exatamente. E aí, a minha resistência naquela época era exatamente isso. E eu sabia o que eu estava fazendo, né? Eu já estava testado, né? Aí eu cheguei lá, a gente entrou na sala, tá o pessoal tudo na avó, aquela formalidade toda, ele quase assim, sentado, quase tendo um ataque no coração. E eu falei, pessoal, para vocês entenderem o que eu vou fazer, eu vou pedir licença para vocês por 12 minutos para colocar a introdução do meu curso. Depois da introdução, posso? Vocês me dão permissão? Posso. E eu fiz o quê? A introdução do curso como se eles fossem as meninas da Avon. Terminou, eu falei, daqui para frente, vocês podem vender Renil, batom, o que vocês quiserem, né? E a gente coloca no produto. Eles pediram licença, você pode dar licença pra gente alguns minutinhos? Eu falei, claro, saí, fui tomar uma água. Quando me chamaram de volta, eu olho pro Jorjão, né? Já tava lá rindo, festejando, já tinha dado bingo, né? E aí eles me perguntaram algumas coisas, como do tipo, a classe de 40 pode ser para 20, de 20 pode ser para 40, né? Aí eu falei, pode, e não sei o que pode, não tem problema, podemos fazer a nossa comunicação visual, a gente separa para Avon, a gente monta lá com a nossa equipe, porque naquela época não tinha o que tem hoje, né? Uma coisa tudo feito meio na unha, né? Foi, claro, sem problema nenhum. Eu falei, então tá bom, então você está contratado, nós queremos fazer um teste aqui na Zona Leste, são 6 mil meninas. Eu te confesso, João, que eu nessa época deu um tilt no meu cérebro, porque eu ficava dividindo 6 mil por 40 vezes o valor da classe que eu tinha cobrado, e eu não conseguia chegar no número. Mas eu sei que era um número gigantesco. Tá certo? Tá. Você imagina, 6 mil divide por 40, o número de classes que ia dar. 150. Muitas classes, e assim, eram 3 meses de trabalho. E eu empregado no banco. E aí a gente pediu licença pro banco. Falei, pessoal, tirar licença, porque se der certo é lá que eu vou ficar, né? Tinha férias pendentes e tal, e os cursos eram de manhã, à tarde e à noite. E aí, por sorte, o que aconteceu? Meio óbvio. De manhã e à tarde, vazios, porque obviamente as pessoas que vendem a Avon têm os outros empregos, né? Sim. E à noite lotado com fila de espera. Então a gente começou a fazer 3 cursos, aí trouxe mais 2 pessoas, a gente fazia 3 classes por noite nas sedes do Sebrae. O Sebrae cedeu o espaço, e depois a ideia era fazer o quê? Era treinar o resto da Avon, 1 milhão de pessoas. Nossa. Montamos o plano de negócio e acabou dando certo, porque houve um problema com a diretoria do Sebrae na época, um desses aí que acontece, vira e mexe, e aí deu uma congelada geral e a vida continuou. Um assunto aqui off-topic, vai. Como é que faz para ser alguém assim que nem como você fez? Fazer um negócio esse de, como é que é? O Trevor Onairda.
fazer um curso. Assim, como que chega nisso? Porque às vezes a gente estuda, lê, pega lá, dá os livros, vou fazer. E no fim os caras falam, você tá louco, meu? Esse é o treinamento do cara de pau. É o quê? Então. Na verdade não é isso, é assim, sempre a cara de pau funciona, né? Nem sempre funciona, mas assim, ó, eu tenho várias histórias dessa. Por exemplo, teve uma época pra se responder, vou te contar uma outra história rápida. Teve uma época que o presidente do banco chegava e falava, pô, a gente não faz negócio com Santa Catarina, né? Santa Catarina não faz negócio. E ninguém entendia por que ele tinha cismado com Santa Catarina, né? Porque, com todo respeito, Santa Catarina, mas a gente tá em São Paulo, né? Tá bom. Eu peguei e falei, eu vou lá, vai. Peguei, desci lá, em Florianópolis, sem embarcar nada. O governo do estado, né? Onde que é né? Cheguei lá, gabinete do governador, fui subindo, cheguei até o gabinete dele, com a secretária dele, e falei, olha, eu vim para audiência com o governador. A menina olhou pra minha cara e falou assim, mas como assim? O governador não tá nem aqui, ele tá em Brasília. Nem a agenda dos governadores eu tinha visto, porque ela é conhecida, né? Sim. Ele estava em Brasília numa reunião lá. Eu falei, puxa vida, me desculpe. Eu falei, o senhor quem que é mesmo? Eu falei, eu sou o Adriano do Banco Pan-Americano. Quando eu falei Banco Pan-Americano, ela parou, né? E, pô, peraí. E foi falar com o assessor, e aí o cara me recebeu, e a gente acabou fazendo um negócio. Mas por quê? Porque ele era sócio de uma pessoa que era, eu não sei o que lá, que era assessor do Silvio Santos. Mas coincidiu, então. Mas coincidência, mas a cara de pau, quando eu fui, eu não sabia de nada disso. Podia ter dado tudo errado. Claro, eu teria chegado lá falando, cara, não tá aqui, obrigado, volta, até logo. Então, aquele caminho também que como é que Deus protege os bêbados e os incautos, que o pessoal fala, né? Assim, né? Não bebe, tá, pessoal? É mentira, mas assim, às vezes é verdade. Eu acho que, na verdade, João, para te responder essa pergunta, é assim, quando você tem uma paixão, né? O resultado, né, não é importante. O importante é o caminho, né? Traduz melhor isso aí. A minha paixão sempre foi vendas, né? Sempre gostei. Vendas, para mim, sempre foi um jogo mental. É que nem um jogo de xadrez. Né? Para minhas equipes, quando eu as treinava, eu falava o seguinte, que eles tinham que treinar bastante, porque no jogo da venda, alguém vai ganhar e não é que o outro perde. Né? Mas a gente está falando de um contrato, está falando de um produto. Né? Se eu quero te vender esse produto aqui e eu não tenho argumentos suficientes para te tirar ou te chamar a atenção para isso, tá certo? Então é porque eu não fiz a lição de casa correta, entendeu? Se você falar, mas é que a caixinha branca eu não gosto, e você aceita isso, nesse jogo, quer dizer, você que não está querendo comprar, né, ou não estava pensando em comprar, acabou de dar um checkmate. Eu não posso, eu tenho que ter um argumento pensado para tudo que você pode falar sobre o produto que eu estou te vendendo. É como estudar xadrez. Não é assim, chega lá na hora e tal. Tem jogadas ensaiadas, jogadas BS, aberturas Y e tal. O jogo de xadrez, ele para mim, ele faz parte da educação. Eu acho que meus filhos todos aprenderam, né? Jogam mal, jogam bem, não importa. Mas o exercício de você pensar 3, 4 lances na frente, 10, 12, o que distancia um jogador de xadrez de outro é a capacidade de ele visualizar jogadas à frente. Né? E as ramificações dessas jogadas. Então é estudo, João. Deixa eu te dar queria até para você me responder. Eu li um livro de um cara chamado Frank Bettger, tá. A arte como sair do fracasso ao sucesso na arte de vender. Sim. Falei, beleza, vou ler esse livro e vou sair do fracasso ao sucesso na arte de vender. Tem lá um monte de experiência. Ele era um vendedor de seguro medíocre lá nos Estados Unidos, né? Na época que os caras lá gostam muito de comprar seguro. E ele vendeu lá, virou o maior vendedor dos Estados Unidos por anos. Sim. Falei, beleza, vou ler esse livro e vou... Aí eu entrei também para trabalhar com marketing de rede, no caso não foi foi na Amway, não sei se sim, foi sim. Beleza, aí eu vi os caras chegando lá nos níveis de esmeralda, de diamante e tal, e mostrava os cheques, assim, os caras tinham dinheiro mesmo, não era só marketing, sim. não. E eu falei, pô, mas eu li o livro do Frank Bettger aqui, tá bem encaixado de ver. Meu, não rolou, o que acontece? Tá, então vamos lá. A primeira venda que foi feita no mundo pelo um vendedor foi convencer a outra pessoa que é um dom. Então nós vendedores agimos e flanamos, né, na vida como as cigarras.
Mas a verdade é que você tem que trabalhar que nem a formiga. Isso ninguém conta. É. Ah, vender, sou bom. Mentira. O cara ralou e trabalhou muito para isso, tá? Sobre as redes aí, é assim, eu não quero criar uma polêmica, mas assim, você quer vender bastante o negócio? Você faz o seguinte, você entra numa rede. O que é uma rede de marketing multinível, então, que você falou? É uma pirâmide. A pirâmide tá errada, né? Ah, a pirâmide, então, não. Não, no marketing multinível é perfeito. Por que é pirâmide? Porque a pirâmide tem 5 lados, as pessoas não percebem isso. Quando a gente fala em pirâmide financeira, é um triângulo. É um triângulo. O triângulo não para de pé, né? Você põe uma folhinha aqui, ó, o triângulo aqui, ó, não vai parar de pé. Exato. A pirâmide existe há 11 mil anos aí, tem gente que fala que existe há 14 mil anos, né? 4 lados, né? Tem uma base. Então, 3 de cada lado. Não é 3, são 4. Pirâmides são 4. Não, mas a pirâmide com a base quadrada, né? A pirâmide egípcia, por exemplo. Com a base quadrada. Isso aí, são 4. São 4, e mesmo a triangular seriam 3 e um triângulo embaixo. Exatamente. Então são 5 lados, eu uso a quadrada, são 5 lados. Aquela estrutura existe há 14 mil anos, não vai cair nunca mais. Né? Então ela é básica. Então qualquer pergunta que você tem que fazer, eu posso só comprar o produto? Você vai ouvir o cara falando do mercado, porque você vai vender, vai ficar rico. Fala, tá bom, entendi, mas não quero. Eu quero só comprar caneca, posso? Pode. É verdade. Pode. Se a resposta for pode, não se preocupa, é legítimo. É uma empresa de multinível mesmo, tá? Não pode. Você só tem acesso ao produto se você entrar na rede. Corre, porque aí sim a gente está falando de um triângulo financeiro. O correto seria chamar de triângulo financeiro, né? Porque o triângulo ele não vai sustentar. Você vai bater nele, ele vai cair. Ele vai cair, tá? Nessa área, como é que você pode ter sucesso? As pessoas que estão com o cheque lá, elas venderam realmente? Não, você sabe? Elas motivaram alguém embaixo para vender, que tem as participações, vai chegar no Quando topo chega lá, qual que é o milagre? Eu era o tio João, eu era aqui, o Adriano chegou para mim, eu era porteiro dele, e aí me convenceu e tal. O João realmente vendeu, o tio João, no caso, né? Vendeu mesmo. Ou ele só foi colocado em cima de uma rede que o Adriano, que sabe vender pra caramba, criou embaixo dele, porque ele precisa ter o fator milagre. O fator milagre. É difícil você ter essa resposta, tá certo? Mas eu tô mostrando como que a coisa acontece. As reuniões estão cheias porque realmente você sai convidando todo mundo, ou porque você contrata 2, 3 profissionais com saláriozinho, com a única função de trazer pessoas para sua reunião. Então, eu nunca fui nesse nível aí. Pra mim, que tava todo mundo lá voluntário, né? Sempre... Então, você não dá pra saber. Você não dá pra saber, tá certo? Tô sendo irônico. Sim. Tá certo? Eu já dei o caminho das pedras aqui. Beleza? Tá? Porque quando você sabe o que você vai fazer, porque você precisa de público. Tem gente que paga para ter o público, tem gente que, sabe, qual o problema? Eu preciso de público. Muitos dessas aí não vendem de vender produto, vendem de vender o kit de entrada. Sim. Né? Inclusive, eu não vou falar o nome, mas uma dessas teve um problema aí há uns 2 anos atrás na Bolsa de Valores americana, porque ela foi considerada autofágica. Que significa que a própria estrutura é que se sustentava, onde os membros compravam os produtos da própria empresa, que ela não tinha então aquela venda, na verdade. E aí foi uma discussão homérica que deu um problema aí, tá? Agora, o truque de venda é só um. Lembra da formiga. E tem que ser claro e objetivo. Como você não tem muito tempo, eu sempre chegava para meus... as pessoas que estavam conversando comigo, eu falava assim, você vai ser campeão? É claro, né? Porque tem aqueles 4 quadrantes, né? Eu não vou lembrar o nome. O primeiro quadrante é o incompetente e consciente, o II. Tudo tem 4 quadrantes. Isso. Qualquer área você vai achar uns 4 quadrantes. Mas beleza. O incompetente e consciente. E ele tem que ser assim mesmo, porque você está contratando a pessoa, ela não sabe a cultura da empresa, não sabe o produto, não sabe a concorrência, ela não sabe nada. Então, ela é incompetente e não sabe disso. Tá? É incompetente não porque ela é ignorante, burra, não. Incompetente porque ela não conhece a cultura. Ela chega lá, vamos aí, mano. Mano, não. Aqui na empresa, você não pode falar mano. É senhor e senhora. Pronto. Isso já quebra a pessoa na ilusão dela de sucesso que ela tinha quando foi contratada. Né? Não, banheiro é só naquele canto. A roupa tem que ser essa. A cultura da própria empresa. E aí, com o passar do tempo, ela sai, então, do II, incompetente consciente, e você tem que contratar essa pessoa. É o campeão. E aí, meu? Vai dar certo? Sou campeão, vou vender, vou arrebentar. E ele sai o quê? Para o segundo quadrante, que é o IC, o incompetente consciente.
e fala, "Ui, achei que ia ser fácil." 80% dos problemas acontecem aí. A pessoa se desmotiva, a pessoa desiste, a pessoa... né? E os 20% que persistem descem para o terceiro, que é o competente e consciente. Inconsciente. A fase 1 e 2 é tão traumática que a pessoa supera aquilo, consegue entregar, e aí ela vira o competente e consciente. E aí é o truque das grandes empresas. É onde você deixa todo mundo o máximo de tempo possível. Por quê? A meta sempre aumenta, nunca está bom, né? Se você bateu 2, você vai fazer 3, né? Se você pode fazer 4. Porque esse movimento de busca da competência total, ela é o que motiva as empresas, de uma forma geral. O 4 quadrante, ele é terrível, porque é o CC, né? O competente consciente, que é o que eu me tornei em algum momento na minha carreira. Não está feliz, me manda embora. Tem outro para fazer o que eu faço? Contrata. Você entende? Você sendo executivo, CLT, chegar por um diretor seu e falar, dane-se. É o competente consciente. Você tem consciência da sua competência, que muitas vezes é confundida com arrogância. Essa pessoa, ou você alça ela para um nível de liderança e exemplo e formação de turma, ou ela vai destruir a sua equipe. Essa é a pessoa que destrói a sua equipe. Porque você não pode demitir, porque ela é o principal vendedor, é o cara que mais produz aquela coisa toda, e vira a lei de vendas macho alfa. O que vende mais não tem jeito. O que você faz? Você tem que promover essa pessoa. Né? Dá para ela um quadrante para ela cuidar, né? Então, sim. Tá? Então, esse movimento é o que faz a gente qualquer coisa da vida. Quando você percebe... Quem soube falar isso, qualquer coisa da vida, né, gente? Mas pelo amor de Deus, né? Sim, mas é a engrenagem que mais ou menos de tudo que eu li tudo. na minha vida, isso é o que eu mais guardei, e realmente qualquer coisa que você avalia é isso daí. Em qualquer momento da sua vida, você vai passar por isso daí. Vou criar um negócio novo. Você vai criar um negócio novo e pensar, não vai dar certo? Claro que não. Vai dar certo, vai ser bom, vai ser fantástico e tal. O Benin, mesmo assim, né? A gente já vai chegar no Benin. Você começou com ele, a gente deu uma volta absurda, né? Não, mas é ótimo isso aí, né? Então, esse monte de experiências, né, foram sendo acumuladas e foram dando certo e foi me trazendo segurança, né? Foi me trazendo eu me divertia. Eu terminava os meus treinamentos, por exemplo, sempre com uma sessão vale almoço. As pessoas que estavam ali, todos os executivos, tinham que trazer uma objeção que eu não conseguisse sair dela revertendo ela. Quem conseguisse ganhava o almoço. Nunca paguei o almoço. Sério? Nunca paguei o almoço. A última delas, pra você entender, é o seguinte: uma das pessoas era sobre seguro, e a pessoa levantou e falou o seguinte: olha, eu sou cristã, e para mim, Deus cuida de mim. Eu falei, é mesmo, irmã? Que bacana, fico feliz de ouvir isso. É verdade mesmo. Qual é a sua congregação? Se ela é obreira sou isso, aquilo, outro, tal. Tá certo, você acredita em sorte? Não, de jeito nenhum. Você acredita em azar? Não. Tarô? Não. Horóscopo? Não. E como é que você pode afirmar que eu estar aqui na sua presença vendendo um seguro não é Deus cuidando de você? Isso aí. Você percebe? As pessoas falam, cara, mas como é que você tira essas coisas? Pessoal, você está focado. Você está focado. É uma objeção. É uma objeção. Outra técnica de venda, João, que a gente tinha, era, por exemplo, eu chegava para vender um produto, né, seguro, e eu falava assim, João, obrigado por estar me recebendo aqui, tá certo? Em linhas gerais eu já te expliquei o que eu vou fazer aqui, mas eu queria começar com 3 perguntas, você me permite? Se o produto que eu vou te oferecer for legal para você e atender às suas expectativas, tá certo? Couber no seu bolso, e você entender que eu sou o profissional adequado para te oferecer e cuidar desse produto, você vira meu cliente hoje? Não sei. Por que você não sabe? São 3 perguntas simples. Não, porque eu não sei qual que é o produto. Não, eu já estou te falando, você não sabe qual é o produto. Eu quero saber o seguinte, se for bom. Bom para você? Sim, pode ser. Então você começa, é uma venda agressiva, mas você começa já colocando as objeções em cima da mesa. Tá certo? Para você direcionar a sua conversa, para saber o que é importante,
de acordo com a reação, aí é um pouco de treino, curso, Sim. de acordo com a reação da pessoa em cada uma das 3 perguntas, você sabe se a questão é o produto, está te recebendo só por receber, porque já sabia que era o produto, né? Uma previdência e tal. Ou se é financeiro, tá certo? Ou se ele já não gostou de você logo de cara. Você já sabe. E com isso você tem a oportunidade de pelo menos tentar reverter isso. Por isso que eu te falo que isso é uma paixão. E para você chegar nesse nível, você tem que errar muito, ouvir um monte de não, praticar, estudar, né? Então é PNL, é a ordem da mesa, é o livro X, o livro Y. Faz diferença essas coisas? Claro que faz. Faz, né? Por exemplo, eu tive curso já que você identifica a pessoa que você vai falar como animal. Né? Me lembra um urso. Então você estuda a característica do urso e sabe como é que ele vai reagir com você. É territorialista. O urso não é fofinho, né? O urso é extremamente agressivo, territorialista, né? O Teddy Bear, que é o urso bonzinho, é por causa de Roosevelt. Roosevelt foi caçar, o presidente americano foi caçar, matou uma ursa e tinha os filhotinhos. E ele, nessa bondade, ninguém viu que ele matou a mãe, mas nessa bondade ele pegou, adotou as ursas, colocou num santuário, e aí o mercado começou a vender o quê? Os ursinhos, Teddy Bear. É o urso do Ted, que ele era chamado. Teddy Roosevelt. Tá certo? É isso. Daí que veio. Não é fofinho. O urso, quando ele cisma com você, ele vai te perseguir até te pegar. É extremamente agressivo. É a águia, né? Então tem esse curso. Arrumação da mesa. Se o cara tá tudo arrumadinho, você chega lá, tem a mesa arrumada, o lápis e tal. Então você começa a entender como é que a mente da pessoa funciona, né? Se tem foto de filho, foto de esporte, alguma coisa para você criar não, mas identidade. ok, nesse caso, por exemplo, que nem aqui, eu não vou na casa, no escritório de ninguém vender nada, as pessoas que vêm para cá. Sim, e aí é diferente. Aqui é um ambiente completamente, a pessoa não tá vendendo nada, tá certo? Por exemplo, você falou assim, né? Eu jamais te receberia numa venda dessa forma, tá certo? Jamais. Você aqui e eu aqui. É você aqui do meu lado. Do meu lado. E eu do seu lado esquerdo. Por quê? Mas no seu caso, de seguro. Qualquer coisa. Uma conversa você pode reparar. Uma conversa, você deixa te abraçar a pessoa que você conhece, né? O ser humano, como um animal, ele tem um raio como se fosse uma barreira de segurança, que é, em média, o comprimento do seu braço. Porque o seu cérebro raciocina. Se eu acerto o nariz dele, ele acerta o meu também. Então, essa é a distância que a gente chama de espaço pessoal. Por isso que o elevador é constrangedor, tá certo? Quando você quer vender, você quer que a pessoa esteja com a mente aberta. Então, o que você faz? Você tem que arrumar alguma forma meio que desassossegar essa pessoa. Uma das formas mais tranquilas de tirar o cérebro dela da ação defensiva. Da defensiva é você invadir o espaço pessoal dela. Isso faz com que o cérebro frite. O lado esquerdo é o lado do seu coração. É pior ainda. Né? Você não pensa nisso. Isso é PNL. E com isso, você conseguindo essas condições ideais, você tem o quê? Uma pessoa que você sabe que está totalmente focada em você. Porque naquele momento, o seu cérebro está dizendo, esse cara é um perigo, ele pode te matar. E com isso ele coloca atenção em tudo que você está falando e fazendo. Não é maldade isso, é técnica. Isso é para desarmar, porque aí você desarma. Se você não tem um produto a mesa, por exemplo, é um escudo. Qualquer coisa, eu tô atrás da mesa e sai fora. É isso. Senhor, desculpa, peraí. Doutor sou eu. Né? Se o cara tem o título de doutor, ok. Agora, se ele não tem título de doutor, você vai chamar ele de doutor por quê? Eu sou doutor naquele momento. Eu sou o senhor naquele momento. Vamos supor, eu vou vender água. Você entende o que de água? Nada. Naquele momento, quem é o professor? Quem é o senhor? Durante 1 hora, meia hora de explanação? Sou eu. Sim. Sou eu. Então isso é um trabalho também que você tem que fazer com a sua equipe, né? Porque o vendedor, ele tem esse problema. Ele acha que todo mundo tem que ser senhor, meu amigo. Não. Você só ganha respeito quando você mostra para que você veio. Tá certo? Não adianta você chegar lá, olha, muito obrigado, dá licença, olha, esquece. O cara não vai comprar. E aí, um trabalho muito focado em vendas que a gente faz é essa venda descendente. A pessoa, não importa a origem dela, não importa o status dela, nem o nível financeiro dela.
ela sempre se sente confortável numa negociação em falar com gente que ela identifica como igual ou inferior a ela, o que é um erro, né? Se fosse assim, por exemplo, vendedores de Lamborghini não venderiam nenhuma, porque eu tenho certeza que a maioria deles não tem uma Lamborghini em casa, tá certo? Esses são os poucos que percebem que isso não funciona. Então, você vai entrar numa empresa para vender um produto, como um consórcio, por exemplo, o seguro, que tem a condição de qualquer pessoa comprar, porque existem vários níveis de valor, você tem que procurar aqui na escola o João. Você. É você que eu falaria. Enquanto eu não falasse com você, eu não venderia um produto aqui dentro para ninguém. Sabe por quê, João? Porque, não estou dizendo isso sobre você, mas em linhas gerais, um produto que o João, um dono da escola, compra, o seu segurança lá de fora compra também. Um produto que o seu segurança comprou, talvez você, dono da escola... Não, opa, bate aqui. Não compre. Não compre. Você vai até ouvir. Mas você fala, pô, mas peraí, cara. O seu cérebro trabalha assim. É verdade. Eu sou o dono da empresa. O que o segurança tem para me oferecer de produto essencial que não seja, talvez, uma defesa pessoal, consórcio? O que esse cara entende de consórcio? Você não pensa. O seu cérebro já leu. Já está pensando. Entendeu? Enquanto que o contrário fala, puxa vida... Se o seu João comprou... Que é bom. É porque é bom. É verdade. É porque é bom. Então isso tudo, João, são técnicas e anos de prática. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. E as pessoas têm essa dificuldade. Ah, mas se eu não sou um diretor de empresa, de banco, como é que eu vou falar com um diretor da escola? Negativo. Você naquele momento é o banco, você é o consórcio, você é o que você representa. Então fala com... começa no pico da pirâmide. E de lá você desce. O contrário às vezes não dá certo, né? E tem que ser simples. É que todo cara que eu ia contratar, eu cumprimentava sempre, né? E teve uma época que o consórcio a gente contratou 680 numa tacada só, né? Aí tinha meus coordenadores todos, eles iam lá, campeão, vai vender? Vou vender. Eu segurava na mão falando isso e dava um lápis e perguntava para ele assim, me vende uma frase, me faz parar para te ouvir e vender esse lápis aqui. Ninguém acertava a pergunta. É uma coisa retórica. Mas qual é a pergunta que você tem que fazer quando você vai vender um lápis e uma caneta? Ah, não sei. Você quer o lápis? Não sei. Não. Vou lá saber. Se você sabe escrever. Você percebe? Você percebe? É verdade, né? Ué, você sabe escrever? Não sei. É o básico. Não sei. Obrigado, valeu, até logo. Conhece alguém que saiba? Porque eu não vou ficar te vendendo a leitura, a escrita desde os fenícios. Olha, o Mobral vai fazer um curso que aí vai ser bom, porque agora você pode comprar minha caneta. Não, amigão. É simples. Você sabe escrever? Não. Conhece alguém que saiba? Não. Muito obrigado, tchau e beijo. Vou pro próximo. É o que a gente fala, amor ao próximo. Inclusive no Benin. Tá certo? Mas vem cá, você fala assim, você acha que alguém ia falar para você um dia, você sabe escrever? Então, mas é retórico. Eu sei, é só para introduzir o assunto, mas ninguém ia falar, né? Mas porque as pessoas não pensam de forma simples, é retórico. Você vai vender consórcio de imóvel, as pessoas ficam falando do consórcio. Você não quer falar sobre consórcio. Tem que falar sobre o móvel, né? Não. Não também? Eu quero saber o seguinte, você tem casa? Não. Não tenho casa, ótimo, então você é um cliente. Se você tivesse uma casa, qual seria a casa? Entendi. Uma casa assada. Teria um parquinho? Teria, não sei o que, uma churrasqueira? Bacana uma churrasqueira? Quanto é que custa uma casa dessa daí? Na minha cidade, 100 mil reais. Pronto. Eu já sei que eu tenho que te arrumar um jeito de vender uma carta de crédito de 100 mil para você. O sonho eu já sei qual que é. Entendeu? As pessoas ficam muito fixadas em chegar aqui. O consórcio é um sistema que reúne as pessoas e tem o sorteio lá. Que coisa chata, bichão. Isso 500 2 pessoas por mês. É isso aí. É isso aí. Eu sei tudo, eu vou vender consórcio. É isso. Quem fala, compra. Então, quando você abrir a boca como vendedor, já que a gente está falando sobre vendas, você pergunta. Você nunca fala, você é uma pergunta. Você entendeu? Você gostou? O que você quer? Quanto você pode pagar? Onde você gostaria? Sempre uma pergunta. Você tem que obrigar a pessoa a responder. E outra, você entendeu? Não é resposta. O que pegou? Eu já falo assim, João, o que você não gostou? Eu já sei. Quando você responde, sabe por quê? PNL. PNL, para quem não sabe, Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística é o que está lá no reptiliano, é o instinto, é o que faz você respirar sem perceber. A sua tela de raciocínio, ela não consegue driblar a de baixo. Ela está camuflada por conta de educação, crenças, valores e tudo mais. Mas, desculpe, o instinto está lá. Então,
Desde pequeno, você ouve dos seus pais o seguinte: não minta. Mentira é feio, mentira é pecado. Aí você fala que entendeu. Mentira é pecado. Aí você faz o quê? Você não mente. Você sinaliza. Eu não menti. Eu não menti. Agora me fala uma coisa. Hoje você tá tudo aí top, mas algum dia você escorregou nesse negócio do lápis? Você mesmo? O lápis, você, não. Ou você já nasceu bom? O cara ia Não. te dar um lápis e você vai pá. Não. Não, você iria cair nessa. Não. O do lápis eu desenvolvi. Né? Assim, Inclusive tem um filme que quando saiu, que é o Lobo de Wall Street, ele passa o filme inteiro falando da caneta. Os caras me ligaram do Brasil todo e falaram: caramba, meu, acaba o filme e ele não explica. Ele não explica. Que ele sempre fala: me vende uma caneta. Eu falei: eu não sei o que ele fazia com a caneta. Também não sei qual que era a resposta dele. Eu sei qual que era a minha com o lápis. Porque é uma coisa retórica, não é para você acertar a pergunta. Não, eu sei, é não, pra te eu pôr na entendi frequência, eu da entendi simplicidade. a lógica. É. Mas eu quero saber o seguinte, fala, porque assim a gente tem Claro que sim. Claro que sim. No começo, se o cara falasse, você não ia já responder. Claro que sim. Não, é o seguinte, essa migração, eu sou cara de banco, formado em banco, pessoa jurídica, corporate, aqueles caras de Montblanc, calça curta, americana, Citibank, né? Uma camisa feita sob medida, meu terno era tailor-made, né? Eu não usava terno comprado. Fui usar o primeiro terno comprado porque a Carla, minha mulher, me deu de presente, eu precisei usar. 2 botões, eu odiava, eu sempre usei jaquetão. Mas enfim, eu era esse cara. E aí aconteceu, fui pro Banco Pan-Americano, 95, teve uma crise absurda lá no 95, quebrou todos os bancos de atacado e sobrou só o quê? O que a gente chamava de barata, as baratas, as financeiras, né? Eu, por exemplo, veículo, eu trabalhava com a Volkswagen, pô. Aí, de repente, estou vendendo lá um banco que fazia financiamento de veículo. A gente chamava as financeiras internamente nos bancos de varejo como assim, financeira. É o que sobreviveu. O presidente do banco chamou a gente e falou o seguinte, ó, a gente estava indo para lá, os caras estão vindo para cá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar do banco novo. E chegou pro Carlos Vitor, que era o meu diretor na época, já os caras, você nem lembra direito, mas é um irmãozão meu até hoje, aliás, Carlão, tô marcar o almoço aí, eu tô te devendo. Aí falou, olha, eu vou desmontar o banco, vou montar um banco novo e vocês desmontam o banco velho. A minha primeira missão nessa tarefa foi chegar numa sala com 70 caras e demitir todo mundo, porque não tinha mais o banco de atacado, né? Nada que me orgulhe, mas são coisas que vão acontecer. Uhum. E a gente foi desmontando o banco, porque as empresas não tinham dinheiro para pagar. Então era renegociação. E o presidente do banco inventou, né, o Rafael Palladino, né? Não depende de qualquer coisa da história que virou. O Rafael Palladino é o único cara que eu respeito em termos de venda, porque o que esse cara fez, nem eu consegui enxergar. Não que seja alguém. Mas o que ele fez? Inaugurou uma agência lá na São Bento. Ninguém entrava na agência porque era muito bonita. O que ele fez? Pôs pipoqueiro, banda, inventou o din-din, saiu panfletando, que nem circo. Os meus amigos do mercado financeiro, vai vender baú. Eu assim, meu Deus do céu, e o mercado não tinha pra onde correr, né? E eu assim, do meu lado, tá? Não é que era assim, não, é do meu lado. Eu não vi o que esse cara tava fazendo. Ele simplesmente mudou o mercado financeiro. Hoje, teve até lei anti-panfletagem. Por conta do quê? Dos bancos. Virou uma guerra de panfletagem, né? Banco panfletando para trazer cliente para dentro de casa. Isso foi uma heresia na época. E esse cara viu isso e fez acontecer. Entendeu? Então, às vezes, a venda é isso. É um insightzinho que o cara tem e ele muda o mercado, né? O mercado. E aí, tudo bem. Só que eu continuei sendo um cara de atacado. Aí houve uma proposta de terceirização, porque ele queria testar, nós aceitamos. Aí no retorno, depois de 1 ano e pouco, para dentro da volta, obviamente, tem, né? Turma A, turma B, turma C. Mas como é que vai trazer o cara de volta? Eles eram sócios, e não sei o que lá. Eu falei, mas quer saber? Eu já sei onde vai dar essa história. E eu peguei e fui na Cato, lá, arrumar um... Velho é Cato, hein? Caramba. Velho pra caramba. Tinha um cargo lá que exigia uma inglês fluente ou uma outra língua europeia, né? O meu inglês estava macarrônico, porque já fazia quanto tempo que eu tinha saído do Citibank, né? E aí, eu fui pra entrevista, só que você tá falando que eu sou meio doido, assim, preparado. Você tem que botar o roteiro A, roteiro B, roteiro C. Fluiu o que tinha que fluir, e aí chegou na hora da dinâmica,
né? Da dinâmica em inglês. Eita. E eu arrastando o inglês, quieto. Aí o Ian Miller, o inglês, virou para mim e falou: mas você tá quieto, você fala tanto, você tá quietão. Eu falei: isso aqui é que o meu inglês tá meio enferrujado, né? Aí ele entrou no modelo A. Esse é o modelo A que eu tinha feito na minha cabeça. Ele já entrou no modelo A, né? Ele falou: mas você não viu que tinha que falar inglês fluente? E aí a rodinha já abriu, né? Que é tipo uma situação de coquetel, né? Um monte de candidato, né? Aí eu falei: sim, uma outra língua europeia. Ele fala 8 línguas, começou Deutsch, Voit, não sei o quê, parlez-vous francês. E eu virei para ele e falei assim: não, gacho, não falo nenhuma dessas línguas, eu falo mesmo o português de Portugal. Portugal fica na Península Ibérica, que até onde sei é na Europa. Ele virou para estagiária, os dois saíram. Eu parecia nessa época que eu estava com alguma doença contagiosa, porque todo mundo se afastou. E aí passou 15 minutos, eles me chamaram. Olha, ela não é estagiária, ela é dono da empresa. Que novidade, né? Já tinha, né? E é o seguinte, meu. Vem para dentro. Nossa. Vem para dentro. E aí a proposta era um curso louco de PNL e tal. E aí esse foi quando eu tive contato com isso. Foi quando eu me transformei realmente num cara de varejo, eu acho, né? Porque eu gostei das técnicas e a gente ia vender a previdência, eu não falava, o pessoal ia ficar sobre a seguradora, eu matava a pessoa. Você quer falar sobre previdência e seguro de vida, você tem que matar a pessoa. Eu pedia para a pessoa cruzar os braços e fechar os olhos. E aí quando ela fazia isso, pedia licença, sempre pede licença, a pessoa entra no clima. E eu falo: olha, então você está com o olho fechado porque hoje é o dia da sua morte. Você está no seu caixão. Eu quero que você sinta o cheiro de velas, o tule raspando no seu nariz, aquele cheiro de vela com rosa, o murmurinho das pessoas que estão ali no seu lado, e blá, 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 o tom de voz e tal. E aí você leva o cara pro caixão dele. Depois tem a fase que ele tá descendo pra tumba, né, que ele tá balançando, e aí eu peço pra ele olhar e me falar quem ele tá vendo abraçando a viúva e os filhos dele. Nessa hora o cara entra em pânico. Porque quem vê lá? Sogro, cunhado, né? Meio óbvio, né? E aí eu pergunto: essa pessoa é a pessoa que você assinaria uma procuração em vida para cuidar do seu patrimônio? Não, então temos nós aqui, a solução. Muitos assinavam sem saber nem a seguradora, me ligavam depois para perguntar, qual que é a seguradora mesmo? Como é aquele benefício da psicopedagogia? Por quê? Porque não é importante, importante é a pessoa entender porque ela está comprando alguma coisa. Tá certo? Não é que isso não é enganar, não é nada. É você ir na essência do que você vende. Tá certo? E aí é o que eu te falo, aí é um pouco de doideira. Chegou no ponto que foi promovido a diretor lá de relações com o mercado e fui vender a empresa para o presidente do banco. Foi quando ele virou para mim e falou: volta. E aí quando eu voltei esse cara de varejo, né? Porque até então eu era um cara de atacado. Eu precisei dar uma volta, por quê? A história estava atrelada ao do banco. Qual é a oportunidade que eu tenho na minha vida de montar um outro banco? De fazer parte de uma equipe que criou um banco? Para mim aquilo ali era sensacional, né? E realmente foi, né? Ô, Adriano, é o seguinte, acabou o tempo, meu. Como é que é? Vambora. Beni, fala pro Beni. Não, acabou já. Já era? Já era, vai ter que falar. Do Beni você vai ter que falar depois. Ô, Naírdra. Gostou, né? Eu gostei desse negócio. Muito doideira, né? Não, a gente tem que parar porque acabou o tempo. Tá bom, porque já deu 1 hora, né, cara? Já foi, né? Já foi. Bicho, já tem história. Pois então. Aí vamos marcar outra vez. Faz a parte 2. Aí faz a parte 2, aí você vai falar do BNI. Tem que falar do BNI, BNI é da hora. Tá bom. Beleza? Infelizmente, não, tá bom, pô. Eu me empolguei, né? Eu falei pra você, vai me perguntando. Achei legal. Não, mas eu não sigo isso aqui, não. Aí você falou, seja que nem você lá, nesse problema aí, tá vendo? Vai lá pro seu corte. Tá bom, beleza. Adriano, ô Naírda, obrigado. Obrigado por ter vindo. Imagina. Bom, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo episódio.